A primeira lição aqui é: no cenáculo, Jesus ensinou sobre a centralidade da sua morte. A centralidade da sua morte, ou seja, a morte de Jesus é o centro da sua missão. Queridos, no cenáculo, Jesus estava vivendo as suas últimas horas, mas o que chama atenção é que ele não falava, o seu discurso não era de alguém que já tinha completado a sua missão. Jesus estava vivendo as suas últimas horas, mas o seu discurso era de alguém que ainda precisava cumprir a sua missão. Entenda, Jesus viveu seu ministério por mais de 3 anos, cerca de 3 anos e meio, não exatamente, a gente não pode bater o martelo. Nesse período ele foi batizado por João no Jordão, ele pregou em diversos lugares, ele andava o tempo todo de um lugar para o outro. Jesus curou centenas, talvez milhares de pessoas durante seu ministério, ele expulsou centenas de demônios, libertou centenas de pessoas, ele ensinou a palavra de Deus, a palavra do Pai, a milhares de pessoas. Mas mesmo assim, ele não considerava a sua missão completa. Qualquer outra pessoa que tivesse vivido da forma intensa como Jesus viveu, que tivesse feito as coisas que ele fez em nome de Deus, que tivesse amado como ele amou, obedecido a Deus como ele obedeceu, e soubesse que estava vivendo as suas últimas horas, eu tenho certeza que qualquer pessoa nessas condições, ele faria um discurso, e nesse discurso estaria nítido, ele tinha cumprido a sua missão. Mas Jesus não. Só lhe resta algumas horas antes da sua morte, e mesmo ele tendo feito tudo o que fez e tendo vivido da forma que viveu, ele fala como se sua missão não tivesse completa ainda. Por quê? Porque o foco da missão de Jesus não era o seu nascimento, o foco da sua missão não foi o seu batismo, o foco da sua missão não eram os milagres que realizou, o foco, o centro da missão de Jesus era a sua morte. Ele veio para dar a sua vida como sacrifício. A única razão pela qual ele nasceu é porque ele nasceu para dar a sua vida, para morrer. Nós vimos isso aqui nas mensagens passadas. Aliás, na mensagem passada, Jesus precisou se fazer carne, nascer como homem, se fazer homem, porque para ele, legalmente, diante de Deus, ser aceitável como um substituto do homem, para pagar a dívida do homem, ele tinha que se fazer homem. Um anjo não podia pagar a nossa dívida, um animal não podia pagar a nossa dívida, tinha que ser um homem. Então ele se faz carne, ele esvazia-se da sua condição de Deus e nasce como homem, mas a sua missão não era nascer, a sua missão era dar a sua vida como sacrifício. A sua missão era nos substituir na nossa morte, recebendo sobre si a punição justa pelos nossos pecados. A mensagem de Jesus no cenáculo é clara. Era pela sua morte que ele queria ser lembrado. Ele diz: fazer isto em memória de mim. Mas ali representa o quê? A sua morte. A morte de Jesus é o centro da sua missão. É por isso que nós podemos dizer que não há cristianismo sem cruz. É por isso que nós não devemos nos envergonhar da cruz. A cruz, ela é o símbolo máximo do cristianismo, não é o peixe, como alguns querem usar. Tem crentes que têm vergonha da cruz, dizem que cruz é coisa de católico. Não, coisa de católico é o crucifixo, é aquela cruz onde o Cristo está fixo nela.
A nossa cruz está vazia, porque Cristo não está mais morto. Mas ela é o símbolo da missão, do centro da missão de Cristo. Ela nos lembra o sacrifício de Jesus. Não existe cristianismo sem a cruz. Essa é a primeira lição que aprendemos com Jesus no cenáculo. A sua morte é o centro da sua missão. E era por isso que ele falava ainda como se a sua missão não estivesse cumprida, porque ele ainda passaria pela morte. Outra lição que temos aqui no cenáculo: Jesus revelou a natureza e o propósito da sua morte.